Vocês estão bem? Vocês vieram prontos para celebrar o Senhor? Aleluia! E as palmas? Celebra a nova temporada.
Tu és tão bom, Pai. Você pode fechar seus olhos, esquecer a pessoa que está do seu lado e se entregar e se render ao único que é digno de louvor e adoração. Amém. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos.
sempre cantaremos tua bondade, a tua bondade. Bom Pai, Tu és bom Pai. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Desfrute desse amor, foi por você. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tem sido tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Impressionante, oh, impressionante. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor.
amor de Deus. Oh, grandioso Pai, o Senhor que nos resgatou, Senhor, o Senhor que nos transportou de um império, de uma maldição. O Senhor nos tirou, Pai, desta maldição, desse império das trevas, e nos transportou para o Filho do reino, para o reino do Filho do seu amor, meu Pai. Graças te damos, ó Deus, graças te damos, ó Deus, porque esse amor, foi esse amor que nos resgatou, foi esse amor que Jesus olhou para mim, olhou para você, e na grande reunião dos céus, Ele disse: eu vou por Ele, eu vou resgatar a minha igreja, eu vou resgatar o meu corpo, eu vou resgatar, aleluia. É esse amor, Senhor, que nos faz chegar até este lugar. É esse amor, ó Deus, que nos faz nos prostrarmos diante de você, ó Deus, diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo de Deus. É esse amor que nos comprou com preço precioso de sangue. Foi esse amor que pagou a minha dívida e a sua dívida. Foi esse amor que rasgou o preço e rasgou a sua dívida. Existia uma dívida e Ele foi lá na cruz e pagou a minha dívida e a sua dívida, nos dando vida, nos dando vida e vida abundante. É este amor que Deus nos amou de uma tal maneira que comprou a cada um de nós pelo seu precioso sangue, o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que nos livra de todo mal, de toda maldição, e nos leva para os céus, e nos garante a vida eterna ao seu lado. É este amor. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, olha para o amor de Deus, olha para o que Ele fez por mim e por você, e reconheça todos os dias, seja grato a Ele, seja grato pelo que Ele fez por mim e por você. Gratidão, gratidão. Você que está aqui, você é um milagre de Deus, você é um milagre de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Estão chegando, amém. Boa noite, queridos. Aleluia. Você tem fôlego? A Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Amém, amado. Se nós não formos fazer isso, as pedras vão fazer. Então é melhor que a gente faça. Amém, querido? Louve ao Senhor. Olha, não esteja num ambiente desse achando que é natural, porque por natural nós ficamos em casa, querido. Nós temos que estar aqui para celebrar. Esse culto é o culto de celebração, querido. Aquele que pagou alto preço pela sua vida, aquele que lhe deu vida, aquele que lhe transportou das trevas e disse: você agora é luz, você é luz. Amém, amado? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo por mais um culto de celebração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Fique aí ligado, conectado. Vai soltar uma palavra para a tua vida e vai te alcançar. Amém? E se for necessário, nós louvamos aqui, olha, Ele deixa as 99 e vai aí te alcançar. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, querido. Nós queremos saber quem são os visitantes dessa noite. Dá uma mãozinha assim, faz com a mão assim para a gente possa conhecer. Tem alguns nos visitando dessa noite pela primeira vez, todos de casa. Glória a Deus, aleluia, sejam muito bem-vindos. Fica conectado, não perde nada, porque Deus vai ministrar ao teu coração nessa noite, amém, queridos? Quero chamar o nosso pastor Chilton,
Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Teu rosto sabe disso? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí e diz para ele: que bom que você veio. Diga a ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Glória a Deus. Você pode cumprimentá-lo, vai tomando teu assento. Eu quero te dar as boas-vindas nessa noite. Amém? Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer você que está conosco, você que é de casa, você que por um acaso recebeu um convite e veio nos visitar nessa noite. Nós queremos mesmo que você tenha uma boa experiência nessa noite, que você possa se sentir acolhido, abraçado. Você é importante para o Senhor. Nós somos muito gratos pela tua vida, pelo teu coração, pela determinação de você em aprender do Senhor. Sabe, irmãos, que uma vida de gratidão nos livra do orgulho? Amém? Então, quando nós aprendemos a ser gratos, irmãos, nós não vamos deixar que orgulho entre na nossa vida. Deus, Ele tem nos acrescentado coisas, tem trazido a sua palavra. E que tempo maravilhoso é esse, nós podemos estar reunidos mais uma vez nessa noite. Amém? Eu sei que talvez você não me viu aqui na quinta-feira. Eu estava ministrando lá na igreja em Gravatá, no Verbo da Vida, na cidade de Gravatá. Foi um tempo maravilhoso, também com aqueles irmãos. Amém? Eu sou muito grato ao pastor Júnior e Rose, lá da igreja de Gravatá. Eles são nossos parceiros ministeriais e estamos juntos mesmo. E que bom também estar provando da unção sobre aquele lugar, abençoando aquele povo e sendo abençoado. Na sexta-feira nós estávamos em Petrolina, né? Eu e a Adriana fomos para lá, para uma reunião de supervisão. E foi um tempo muito produtivo mesmo, aprendemos muito, crescemos no Senhor. Deus, Ele nos trouxe direções, estratégias, Ele nos ajustou para que nós possamos continuar correndo. Diga, continuar correndo. Mas sabe que a tua igreja é uma igreja em movimento? Então, enquanto nós estávamos lá em Petrolina, na reunião da supervisão, nós tínhamos um grupo de irmãos que estavam lá em Campina Grande, na conferência de família. Amém? O pastor Luiz Carlos, Leila, Conrado e Ana Carla. Eles estavam recebendo de Deus naquele lugar, sendo instruídos para esse assunto que é tão precioso, que é tão maravilhoso e que Deus tem tanto cuidado. Não é à toa que nós temos um culto por semana só para tratar desse assunto de família. Além disso, nos próximos 2 domingos, no culto das mães, vai estar sendo ministrado para mães, e mães faz parte de famílias, amém? E de hoje a 15 também, no nosso culto de domingo, estaremos abordando esse assunto. Afinal de contas, esse assunto faz parte do tema que nós vamos tratar durante todo o mês de maio, que é cultura do reino. E família faz parte da cultura do reino, amém? Mas enquanto nós estávamos em Petrolina, um grupo de irmãos estavam lá em Campina Grande. Nós tivemos hoje pela manhã mais outro grupo de irmãos, de líderes, que estavam lá na cidade do Recife, na igreja da Zona Norte, tendo um intercâmbio com os líderes de departamentos de diaconato e de adolescentes daquele lugar. Então eu queria que todo mundo que foi para Recife, que fique em pé, o pessoal que estava em Campina Grande também, amém? Isso, fica, não tenha vergonha não, amém. Nós tivemos um grupo maravilhoso de pessoas lá em Recife, não só nós daqui, mas o pessoal da igreja da Vila Padre Inácio e o pessoal lá da igreja do Chique Chique também estavam lá. Nós tivemos 21 pessoas hoje e foi um tempo maravilhoso para eles também, amém? E eu quero publicamente agradecer a todo mundo que de alguma forma se esforçou, investiu, creu nessa visão para poder estar lá. E eu queria que vocês pudessem aplaudir a vida deles, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, que uma grande obra ela não é feita sozinho. Nós nunca vamos poder fazer nada sozinhos, amém? Eu quero que sente, eu quero que Ana e Bia fiquem em pé, Cíntia fique em pé também. Além disso, há 15 dias atrás, e eu esqueci de fazer naquele momento e vou aproveitar e fazer agora, as nossas queridas irmãs, líderes do departamento infantil e do departamento de adolescentes, estavam também em um treinamento, em uma conferência que aconteceu lá na cidade de Petrolina, e foi um tempo bem intenso. Eu também quero que vocês aplaudam a vida delas. Muito obrigado, pessoal. Sabe, irmãos,
Eu fico muito grato porque cada momento como esse, a igreja ainda não pagou para eles irem, mas vai chegar esse dia. Mas sabe, irmãos, cada um deles de alguma forma decidiram investir seu tempo, investir seus recursos, pagar para estar exposto a ambientes como esses, a aprender, a receber dessas unções. E isso, queridos, mostra que nós, e que existe um grupo de pessoas nesse lugar que se agarrou com a visão que Deus nos confiou e que crê nela e que corre por ela. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus conta com você também. Amém? Nós vamos fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer. Os demais líderes também, eles vão estar ao longo desse ano tendo também um momento de intercâmbio, chegando em algumas igrejas, aprendendo, se envolvendo, para que nós possamos crescer em Deus. Amém? Que coisa boa. Então, como eu te falei, durante o mês de maio nós vamos abordar o tema cultura do reino, e nós vamos entender, estudar, aprender sobre alguns assuntos que fazem parte da cultura do reino de Deus. Como o pastor Luiz Carlos falou aqui, ele nos libertou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não fazemos mais parte do império das trevas desde o dia que nós nascemos de novo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o livro de Colossenses, ele fala sobre isso, que nós somos transportados de lugar. Espiritualmente falando, saímos de um império de trevas e passamos a fazer parte de um reino de amor, de justiça, de paz e de alegria. A Bíblia nos diz no livro de Romanos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse reino de Deus, ele pode ser visto, aprendido, percebido, valorizado por meio de comportamentos, de ações, de uma cultura que para Deus é importante. E você concorda que se nós estamos nesse reino e para Deus é importante, para nós precisa ser importante também? Amém ou é de nós? Então, o que é importante para Deus precisa ser importante para mim e para você. O que Deus valoriza precisa ser aquilo que nós valorizamos. Aquilo que Deus coloca atenção, cuidado, que dedica tempo na sua palavra para nos ensinar, também precisa ser aquilo que nos chama atenção. Tudo bem até aqui? Antes de nós avançarmos, eu já quero indicar 2 livros para você aqui nessa noite. Um deles nós temos ali na nossa livraria, chamado Sábias Prioridades. Amém? Esse livro vai te ajudar a entender a diferença entre eterno e passageiro, coração e aparência, submissão e autoridade, nós é maior do que eu. Você vai aprender sobre misericórdia, julgamento, ouvir, sobre falar, sobre dar e sobre receber. Uau! Todas essas coisas são prioridades para Deus. E esse livro vai te ajudar a entender um pouco sobre isso. E um outro livro que nós não temos na nossa livraria, mas você pode pedir pelo Verbo Shop da internet, é Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. Um livro maravilhoso que vai te ajudar também a entender, principalmente sobre o assunto que nós vamos abordar nessa noite e no final do mês. Mas nessa noite nós vamos tratar sobre primícias. Diga, primícias. Sabe, irmãos, o reino de Deus é firmado em cima de primícias. E às vezes nós ouvimos esse termo primícias e nós talvez não tenhamos tanto entendimento. Se você parasse para analisar, não me responda, mas comece a pensar quantos anos de igreja ou há quanto tempo você está na igreja, você se expõe a essa palavra. Mas sabe, não é um assunto que nós ouvimos com tanta frequência na igreja. Talvez quando alguém vai ministrar sobre dízimos e ofertas, ele cita sobre a importância das primícias. Mas sabe, talvez não é um assunto muito explorado, talvez não é algo tão conhecido. E Deus, Ele quer nos ensinar nessa noite, Ele quer que nós possamos aprender sobre esse assunto, porque faz parte da cultura do reino. Hoje, dia 1º de maio, é comemorado em todo o mundo o Dia do Trabalhador. Sim ou não? E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver ao longo da palavra alguns princípios que nós podemos aplicar para alguém que é trabalhador, para você que é trabalhador. E sabe que Deus tem interesse no teu trabalho? Que Deus, Ele quer te instruir, te capacitar, te habilitar para lá no teu trabalho você ser o melhor funcionário, o melhor patrão, a melhor pessoa que você pode ser? Às vezes nós acreditamos ou
achamos, de uma forma equivocada, que Deus não tem cuidado dessa área na nossa vida. Mas Ele tem cuidado de tudo. Diga, de tudo. Então também lá no teu trabalho, e esse assunto que nós vamos ouvir, você precisa entender e aplicá-lo à tua vida como um todo. Então nós vamos abordar esse assunto, vamos falar sobre primícias, e existe um texto muito conhecido na Bíblia que fala sobre primícias, está em Provérbios capítulo 3, versículo 9, quando a Bíblia vai falar sobre ofertar. Eu não vou me deter tanto nesse tema agora no início, mas Provérbios 3, 9, eu peço que o pessoal coloque aqui, por favor, para que a gente possa acompanhar. Diz: honra o Senhor com os teus recursos, dependendo da tradução diz com os teus bens, e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Coloca na versão Almeida, revista atualizada, por favor. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe, a palavra primícias, ela traz a ideia de primeira parte. Diga, primeira parte. Se nós formos buscar no dicionário Aurélio, o significado dessa palavra significa primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias, começos e prelúdios. Uau! Resumindo, é a primeira parte de algo. Diga, é a primeira parte de algo. E quando nós lemos esse texto que fala basicamente sobre ofertar, e nós vemos Deus falando sobre primícias, nós vamos ver que a ênfase de Deus não está na oferta em si, mas na primícia da nossa vida. A primeira parte de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que recebemos e que fazemos, precisa ser do Senhor. Já parou para pensar que quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Calma, um de cada vez. Alguns estão pensando, eu pego o celular para ver as mensagens do WhatsApp e atualizá-las. Afinal de contas, eu passei uma noite inteira dormindo. Mas sabe, a Bíblia diz que quando você abre os olhos, a primeira coisa que você precisa fazer é adorar, é agradecer, é orar ao Senhor. Isso é primícias, isso é a primeira parte. Sabe, irmãos, eu disse algo aqui a semana passada que eu quero repetir nessa noite. Quando nós entendemos que servir ao Senhor é uma prioridade na nossa vida, nós vamos fazer isso sem peso. Mas quando nós acreditamos que servir a Deus é uma opção que nós temos, nós não vamos fazer com tanta intensidade, nós não vamos dar o devido valor, nós não vamos fazer de uma forma que valorize a Deus. E eu quero te mostrar ao longo de toda a palavra, da Bíblia, nós não vamos ler todos os textos que falam sobre esse assunto, mas nós vamos ler muitos textos que falam sobre isso. E eu quero te mostrar, irmãos, que entregar ao Senhor as primícias do teu tempo, da tua renda, da tua família, da tua atenção, de tudo que você faz, é essencial para você ter uma vida em Deus de sucesso. Você está aqui ou foi para casa? Está tudo bem com você? Amém. Amém. Pode dizer amém, irmão, não paga não. Tudo certo? Amém. Diga, entregar as primícias ao Senhor é dar honra a Ele. Amém ou ai de nós? Glória a Deus. Como é que nós demonstramos que algo é importante para nós? Calma, um de cada vez. Se eu disser assim, olha, minha família é importante para mim, como eu vou demonstrar que a minha família é importante para mim? Investindo tempo nela, dando tempo a ela, dando atenção a ela, priorizando ela em detrimento de outras coisas, sim ou não? Se eu disser assim para você, olha, meu trabalho é importante para mim. Como é que você sabe que o seu trabalho é importante para você? Porque você dá atenção a ele, porque você se desenvolve, você busca aprender, você busca crescer, sim ou não? Agora, como é que nós dizemos que Deus é importante para nós? Alô? Dedicando tempo, atenção e honra a Ele. Você está aqui?
Eu não posso durante um louvor, e aí como o pastor Humberto estava ministrando hoje de manhã, eu não posso durante um louvor estar cantando algumas músicas lá e ficar dizendo, meu Deus, o Senhor é tudo para mim, e com as minhas ações não demonstrar isso, sim ou não? Você concorda comigo que às vezes a gente diz, Senhor, Tu és tudo para mim, és tudo para mim, minha segurança e paz, és tudo para mim. Você já cantou isso? Já parou para pensar aquelas músicas que nós cantamos de consagração e nós entregamos a nossa fala, né, a nossa voz, cantando para Ele, mas às vezes quando nós precisamos entregar o tempo nosso para Ele, nós não temos? Por quê? Porque Deus, o nosso tempo precisa ser a primeira parte, ou aquilo que é mais importante para Deus. A nossa atenção precisa ser para Ele. A tua, a minha família, a nossa família precisa ter a primazia diante de Deus. Como assim, pastor? É bem simples. Se a minha família é primazia, é primícia diante do Senhor, eu vou cuidar dela, agir com ela de acordo com a palavra de Deus me diz. Você está aqui? Se eu não faço, é porque eu não considero importante. Porque tudo aquilo que nós achamos importante, nós investimos tempo. Está tudo bem até aqui? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus traz uma instrução preciosa para os discípulos. Jesus diz, buscai em primeiro lugar. Diga, em primeiro lugar. Mais uma vez. Mais uma vez. Jesus diz, busque quando der. Quando tiver com vontade. Não, quando tiver tudo bem. Não? Ah não, está tudo bem, então eu vou buscar quando tiver tudo ruim. Para ver se Ele me ajuda a ficar bem. É isso que Jesus diz? Não. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas estas coisas que Ele vinha falando, o que comer, o que beber, o que vestir, o cuidado com as coisas naturais. Era isso que Jesus estava falando. Ele disse, olha, quando você busca primeiro a Deus, ao seu reino, todas estas coisas naturais vão ser acrescentadas a você. Está tudo bem até aqui? O que é que isso me fala de quê? Diga, de primícias, de prioridade, de primeira parte, de primeiro lugar, de primeira coisa que eu preciso fazer. Está tudo bem até aqui, irmãos? Agora, eu quero ler com você, primeiro, algumas passagens do Novo Testamento falando sobre isso. E depois eu quero ler algumas passagens do Velho Testamento falando sobre isso. Tudo bem até aqui? Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Eu quero logo colocar uma instrução aqui para você, antes de nós avançarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Antes de nós lermos outro texto, eu quis trazer esse versículo para colocar uma base em tudo que a gente vai falar de agora em diante. Quando o escritor aos Hebreus escreve isso, ele está falando dos sacrifícios, das ofertas de sacrifício que o povo fazia na antiga aliança. Então, uma vez ao ano, todo judeu precisava sacrificar um animal. E esse animal precisava ser a primeira cria. Precisava ser o primogênito. Precisava ser um animal sem defeito. E ele precisava sacrificar esse animal para que o seu pecado, a natureza de pecado que havia dentro dele, fosse coberta para que ele tivesse acesso a Deus de uma forma limitada.
Em Jesus, essa distância que havia não existe mais, e Ele se sacrificou por nós uma vez por todas. Tudo bem? Mas esse texto diz que aquilo que eles faziam no passado era sombra, diga sombra, do que iria acontecer. Diz que aquilo que eles faziam no passado não era a imagem real das coisas, mas era uma tipificação, era algo que representava um futuro que para eles não chegou, mas que já nos alcançou, que foi Jesus na cruz. Tudo bem até aqui? Então perceba que o que a Bíblia fala, vai falar na Velha Aliança, e nós vamos ler muitos textos da Velha Aliança, não significa que não pode ser aplicado hoje. Ah não, pastor, porque eu estou em uma aliança superior, eu vou desqualificar o que estava antes dela? Não, o que estava antes dela era uma sombra, era algo imperfeito. É como se a gente dissesse assim, olha, tudo que aconteceu antes da ressurreição de Jesus era uma preparação para o que está acontecendo agora. Então, quando nós formos ler muitos versículos nessa noite da Velha Aliança, do Velho Testamento, nós vamos ver que aquilo era uma preparação, que não estava completo ainda, mas que agora, na Nova Aliança, nós podemos usufruir de uma forma plena. Está tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então, vai lá para o livro de Romanos agora, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11,16 diz: mas se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos são. Vamos entender o que é que Paulo está falando aqui? Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vamos ver que Deus vai instruir o povo dele a sempre santificar, consagrar para ele a primeira parte de tudo que eles tinham. Então, o primeiro filho era consagrado a Deus como primícias ou primazia. Quando os animais tinham filhos, ou crias, né? Filhos, ó, crias. Aquela cria era oferecida como primícias a Deus. Quando eles colhiam alguma coisa da plantação, a primeira parte tinha que ser consagrada, devolvida a Deus. Está tudo bem até aqui? Então, isso era uma cultura do povo judeu, eles sabiam como fazer isso. E aí Paulo agora, dentro de outro contexto, debaixo de outra aliança, superior àquela, melhor, perfeita, ele diz, olha, se as primícias, se a tua primeira parte, se tudo que você faz, se aquilo que você considera importante primeiro, se a primeira parte das tuas coisas é santificada a Deus, todas as outras serão. Você está aqui? Isso me diz, queridos, ele estabelece um princípio importante aqui. Ele estabelece um princípio que diz que se eu não considero a Deus naquilo que é mais importante, eu não vou considerar no resto. Você está aqui? O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? Naturalmente falando, isso precisa ser entregue ao Senhor, consagrado a Deus. Está tudo bem até aqui, irmão? Vamos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver isso acontecendo na prática. E como eu te falei, se em uma aliança anterior à nossa, mas que ainda não era plena e perfeita. Era uma sombra do que deve e pode acontecer hoje. Está tudo bem até aqui? Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, olha, fim de uns tempos. Se você tem Bíblia de papel ainda, amém? E você gosta de sublinhar ela, você pode sublinhar aí. Fins de uns tempos. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Versículo 5, ainda na parte B, diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irritado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Vamos entender? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, decidem ofertar algo a Deus, entregar, consagrar, santificar algo a Deus. E a Bíblia nos diz que Caim, no fim de um tempo, entregou a Deus dos frutos da sua colheita. Mas diz que Abel, é interessante porque Caim estava envolvido com plantação, mas Abel cuidava de animais. Tudo bem até aqui? Cada um tinha um trabalho diferente. Mas diz que o que Caim ofertou foi no fim de um tempo. Ao fim de um tempo. Quando nós estudamos um pouco mais essa passagem no hebraico, nós começamos a descobrir que o que Caim decidiu ofertar para Deus naquele momento era como se fosse a terceira colheita. Ele havia colhido o que era mais importante, guardado, colhido novamente, guardado, e o que sobrou do final do tempo da colheita, ele pegou e ofertou para Deus. Está tudo bem até aqui? Mas a Bíblia diz que Abel ofertou das primícias, da primeira parte, daquilo que era mais precioso do seu rebanho. E o interessante dessa história toda, irmãos, bem conhecida, e é a história que gera o primeiro desentendimento ali para que haja um assassinato. O interessante dessa história toda é que a Bíblia é muito clara quando diz: olha, Deus não se agradou nem de Caim nem da oferta dele. Perceba que a nossa atitude transmite algo para Deus. Deus poderia muito bem ter dito: olha, eu não gostei da oferta de Caim, não me agradei dela, me agradei da de Abel. Mas a Bíblia é muito clara quando diz: Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta dele. Por que Deus não se agradou de Caim? Porque a atitude do coração dele não era dar a primeira parte, aquilo que é mais precioso, mais valioso para Deus. Ele deu do resto. Mas Abel, ao contrário, deu da primeira parte. E você concorda comigo que se debaixo de uma aliança inferior, Deus valorizava isso, hoje não é diferente? O que é que isso significa, pastor? Significa que a cultura do reino envolve priorizar Deus com tudo aquilo que eu tenho. E se aquilo que eu dou para o Senhor é resto, Deus não se agrada nem de mim, nem da minha oferta. Você está aqui, irmão? Ficou quieto. Amém? Eu quero ler com você agora Josué capítulo 6, versículo 18. Abre lá, por favor. Vamos entender aqui. O povo de Deus saiu do Egito. Ao entrar na terra prometida, se depara com Jericó, a primeira cidade que precisava ser conquistada. Vocês conhecem um pouco da história. O povo cerca a cidade e começa a gritar. De repente, no 7º dia, as muralhas caem. O povo conquista aquilo. Só que as coisas que foram conquistadas, os bens daquela cidade, Deus traz uma direção para aquele povo. Vamos ler Josué 6,18. Os israelitas... perdão, calma, estou lendo errado.
Josué 6,18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Diga, condenadas. Para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Tem isso na tua Bíblia? Tudo bem até aqui? Versículo 24 diz: porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata e ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Deus, quando aquele povo conquista Jericó, Deus traz uma direção para o povo. Olha, vocês não vão pegar nada dessa cidade. Só guarda isso. Ele usa a palavra aqui no versículo 18, condenadas. E essa palavra condenada no hebraico é xerém. Não é xerém de comer não, é outro xerém. Amém? Que é uma proibição. Algo que foi completamente designado para ser destruído. Então, quando Deus fala com o povo, Deus está dizendo, olha, todos os bens daquela cidade, em outras palavras, foram determinados para serem destruídos. Não estão santificados, não tem a ver com vocês, não fazem parte de vocês. Agora, o que for de ouro, prata, pedras preciosas, consagre ao Senhor e leve para o templo, para o tesouro do templo. Tudo bem até aqui? O resto, queime. Você está aqui, irmão? E aí o que é que acontece? No capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas que eram condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Sabe o que foi que aconteceu com Israel por causa da quebra de um princípio? Deus disse, olha, as primícias são minhas, leve para o templo, o resto não valorize, não pegue, não junte, não faça nada, queime, toque fogo, não vale nada. O que foi que os filhos de Israel, o que foi que Acã fez? Pegou e guardou. Qual a consequência disso? Na próxima batalha que eles tinham que batalhar, que eles não tinham que fazer quase nada, eles perderam. Aí você diz, por que Deus não estava com eles? Porque Deus pediu primícias das coisas para Ele, não para que ninguém tomasse para si. A quebra desse princípio trouxe uma consequência sobre aquele povo. Você está aqui? Então, até que esse povo se arrependesse e santificasse de novo as coisas ao Senhor, Deus não estava operando quando eles lutavam. Mas pastor, eu não vou precisar lutar hoje, eu não vou mais precisar fazer isso, eu não vou mais precisar fazer aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Diferente daquela época, hoje a nossa luta não é física. E o que é que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que se Deus não for prioridade na nossa vida, irmãos, se as nossas coisas não forem prioridade para Ele, na hora que você for tentar usar a autoridade que já te foi dada, na hora que você precisar viver algo aqui na terra, não vai estar lá a unção. Você está aqui? Rapaz, isso é tão sério quanto uma batida de trem. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas eu tenho fé, eu vou para a igreja todo domingo, mas por que minha vida não muda? Tem alguns princípios que estão sendo esquecidos no meio do caminho. Alô, você está aqui? Talvez nós não estamos priorizando o Senhor. Ele não tem sido primícias na nossa vida. As nossas ações não têm demonstrado isso. Amém ou é de nós? Eu quero ler um texto que o pastor Humberto passou no culto hoje de manhã. E combina com algo que o pastor Edilson sempre fala. O pastor Edilson diz que Deus nunca vai ser nosso Senhor por completo enquanto não for Senhor da nossa vida financeira. Você está aqui? Quando Jesus fala para o povo lá em Mateus, ele diz, olha, vocês não podem amar os dois senhores. A única vez na Bíblia que Deus fala de outro senhor concorrendo com ele é quando fala das riquezas. Você está aqui ou foi para casa? E aí o Rick Renner diz assim,
Se você quiser saber onde seu coração está, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Amém? Quando a Bíblia diz onde está o teu tesouro, está o teu coração, o que é que a Bíblia está dizendo? Aquilo que é importante para você é onde você coloca o teu coração. É aquilo que você dá atenção, é aquilo que você considera mais, é aquilo que é precioso para você. Ele diz, se você quiser saber onde está seu coração, siga seu dinheiro e você descobrirá porque o dinheiro realmente diz a verdade. Senhor, tua vida é minha. Na hora de dizimar, a pessoa não dizima. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Mas sabe, irmãos, muitas vezes, se Deus é tudo para nós, basta ver onde a gente investe nosso dinheiro e a gente vai descobrir o que é tudo para nós. Você está aqui? Outra frase do Rick Renner diz, pode parecer simplista, mas as palavras de Jesus são verdadeiras. Se eu pudesse seguir o rastro do seu dinheiro, e se você pudesse seguir o rastro do meu dinheiro, ambos saberíamos descobrir o que o outro ama e valoriza acima de tudo. Você está aqui? Aleluia. Sorria e olha para frente, está tudo bem? Por que você está falando isso, pastor? Porque quando a gente vai para a Antiga Aliança e você lê o livro, começa a ler o livro de Levítico, nós não vamos nos adentrar nisso agora, mas você vai ver, por exemplo, ele dizendo que os primeiros frutos deveriam ser dados ao Senhor no primeiro dia da semana. Tem uma simbologia nesse negócio. O que é que ele estava querendo dizer? Olha, aquilo que é primeiro, que é mais precioso, consagre a Deus. Oferte para Deus. Entregue para Deus. Está tudo bem até aqui? Amém. 1 Coríntios 15, 20 diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele é a primícia dos que já morreram. A ressurreição de Cristo, queridos, já percebeu que ela aconteceu no primeiro dia da semana também? E que depois do dia que ele ressuscitou, 50 dias depois, tinha uma festa chamada Festa de Pentecostes. O que é que isso significa? A festa de Pentecostes ela acontecia exatamente no primeiro dia da semana, 50 dias depois da festa da colheita. Ou do início da festa da colheita, da primeira colheita. Jesus, ele ressuscita no primeiro dia. E ele passa, e 50 dias depois disso, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. No cumprimento da festa da colheita. Então, existe toda uma simbologia na Bíblia quando fala de primícias, de primeira parte. E se para Deus é importante, para nós precisa ser. Você está aqui, irmãos? Aleluia. Tiago 1,18 diz, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Diga, eu fui feito primícias da criação de Deus. Uau! Você foi recriado, nós somos recriados como primícias para Deus. Isso significa que quando Deus olha para mim e para você, Ele vê você importante. Porque para Ele primícias é importante. Você está aqui? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Quando Paulo traz uma instrução para a igreja de Corinto, ele diz, olha, quando você for fazer a coleta para os santos, a oferta para os santos, fazei também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte de casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Sabe, ele traz uma instrução específica, primeiro dia da semana. Não importa se você vai... Aqui ele não fala se a oferta precisa ser do sábado, se é da semana inteira. Não, ele não fala sobre isso. Mas ele diz, olha, a primeira coisa que você precisa fazer, quando você for separar essa oferta para esses irmãos, separa do primeiro. Separa no primeiro dia. Antes de você fazer qualquer outra coisa, isso precisa ser prioridade para você. Está tudo bem com você?
Deus é bom. Diga, Deus é bom. Amém? Agora, trazendo um pouco para a nossa vida hoje, você já parou para pensar que muitas vezes Deus espera primícias de nós e Ele não tem? Quando isso acontece, pastor? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir para as redes sociais. Como eu estou consagrando meu dia ao Senhor? Como Ele vai ser primícias na minha vida? Se a primeira atenção que eu dou não é para Ele. Tem uma música que diz que de manhã seja meu primeiro pensamento. Não é assim? Mas às vezes tem sido. Sabe quando nós não damos as primícias para Deus? Quando nós não valorizamos quem está do teu lado, tua família, teus filhos. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece meu marido, a peça que eu tenho. Não tem nada não, foi você que escolheu. Mas pastor, o que é que eu faço agora? Tem jeito, a palavra dá jeito. Quando? Primeiro, quando você não desiste dele. Quando você ora por ele, quando você se importa com ele, quando você dá o teu melhor para ele. Ah, pastor, mas é porque ele não faz. E a gente foi chamado para fazer quando o outro faz? Pastor Humberto, ministrando sexta-feira lá na reunião de supervisão em Petrolina, ele disse algo interessante. Ele disse, a gente não foi chamado para ter razão. Somos chamados para andar em amor. Você está aqui? Se eu só quero fazer quando o outro faz por mim, irmãos, isso não é Bíblia não. Isso não quer dizer que o outro não deve fazer, porque se você quer colher, você tem que plantar. É um princípio bíblico também. Faz parte da cultura do reino, mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Amém ou é de nós? Mas fazer primeiro tem a ver com o reino. Quer ver outro exemplo que às vezes a gente nós não vamos nos deter tanto nisso, eu creio que talvez em outra oportunidade. Quando nós não dizimamos, nós não estamos dando as primícias a Deus. Mas pastor, dízimo era uma obrigação da lei. Não, dízimo é algo que surgiu bem antes da lei de Moisés. Quando Abrão ainda decide dar dízimos ao sacerdote Melquisedeque, nem havia lei para regulamentar. Ele primeiro dá, como uma forma de honra. A lei só vem regulamentar o que já existia, o que ele decidiu fazer. Mas pastor, hoje não tem lei nos obrigando. Não, mas se naquele tempo, debaixo de uma aliança inferior, o povo fazia e fazia com excelência, por que hoje a gente não vai fazer? Sabe por que hoje as pessoas não fazem e elas pregam e dizem que não, esse negócio disso não precisa dar não, porque elas amam o dinheiro. Ah, pastor, o senhor está sendo muito forte. Não estou falando da Bíblia, estou falando da palavra. Se debaixo de uma aliança inferior as pessoas faziam, por que agora eu não vou fazer? Se agora a aliança é superior. Se agora eu devo fazer com muito mais intensidade e muito mais honra do que antes. Não vou fazer não. Por quê? Não vou. Mas a gente canta que o Senhor é a primazia na nossa vida. Sabe, irmãos, dinheiro, e esse é um assunto maravilhoso, a Bíblia fala muito sobre ele, a gente vai ter um estudo sobre esse assunto aqui em algum final de semana ainda, do começo ao fim, para a gente entender de uma forma equilibrada o que a Bíblia fala sobre isso. Mas o dinheiro é um excelente empregado seu, mas ele é um péssimo patrão para você. E o dinheiro na nossa mão, ele precisa ser usado para promover o reino de Deus. Se nós estamos ocupados e preocupados somente com as nossas coisas, em ter. Já viu aquelas pessoas que elas pregam assim? Às vezes eu não gosto de dizer isso porque parece que eu estou falando de outras pessoas. Mas às vezes as pessoas elas pregam porque elas querem ter. O foco é ter. Mas ter sem objetivo não funciona. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz que Deus vai nos enriquecer em todas as coisas, mas tem um propósito para toda generosidade. Não é ter por ter. Não é ter para a gente competir, para ver quem tem um carro melhor na igreja.
Quem tem a casa mais bonita? Ou quem vem mais arrumado? Não é ter para isso. É ter para promover o reino de Deus. Você está aqui? É ter para a gente ser um canal, irmãos. Amém? Olha de nós. Você está aqui ainda? Aleluia. Se a aliança é superior, eu preciso dizimar de uma forma superior. Ah, mas porque não tem obrigação de dar 10% não. Não, ninguém tem. A gente pode dar 20, 30. Você está aqui, irmão? Enquanto a nossa mente estiver limitada nisso, irmãos, a gente não vai crescer. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Debaixo de uma nova aliança, para as pessoas que acreditam, que talvez pensassem que dízimo não é para hoje. Debaixo de uma nova aliança, Hebreus capítulo 7, versículo 8. A Bíblia diz que naturalmente agora são homens mortais que recebem dízimos. Mas espiritualmente é aquele de quem se testifica que vive. Então dízimos é para hoje. É para essa aliança. Tudo bem? Você está aqui? Pastor, e eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Eu creio que a gente vai, em outro momento a gente pode abordar mais isso. Mas como é que eu devo dar o dízimo, pastor? Algumas pessoas já perguntaram a mim sobre isso. Como é que eu devo dizimar? Dizimar é a mesma coisa de ofertar? A gente vai ver em toda a Bíblia que são ações diferentes, dizimar e ofertar. A oferta é uma atitude de coração, é algo que Deus propôs no nosso coração e que nós fazemos isso. Mas a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de dízimo, ela traz uma ideia de algo específico. Ele fala de toda a nossa renda. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você é um empresário. Amém? Eu vou falar, tentar alcançar todos os níveis aqui. Imagine que você é um empresário e você na sua empresa, você tem eu não vou falar de receita bruta, eu vou falar de lucro. Você tem um lucro mensal de 100 mil reais. Dentro desse lucro mensal de 100 mil reais, você tem um prolabore para você. Um valor que você recebe, estabeleceu como salário para você. Sim ou não? Pastor, eu dizimo de quê? Do lucro da empresa e do seu salário. Ah não, pastor, eu só dizimo do meu salário. Você está errado. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de Números, capítulo 18, versículo 19. E ele vai dizer como é que o dízimo devia ser dado. E ele diz que, olha, daquilo que você colher, daquilo que for lucro para você, limpe o que não presta, aquele que não puder ser aproveitado, e do que você sobrou, você vai dizimar. Você não vai dizimar de renda, amém? De toda a sua renda, no sentido de, porque existe uma renda bruta e uma renda líquida, não é assim? Ah não, pastor, mas o dinheiro é da empresa. O dinheiro não é meu, é seu, porque CNPJ tem um CPF. Se um dia a empresa for fechada, aquele dinheiro não fica no limbo não, é seu. Você só escolheu não usar e direcionar para outra coisa, mas o dinheiro é seu. Eu estou trazendo ajuda nessa noite para você, irmãos, amém? Eu fico muito feliz em poder dizer isso abertamente nessa igreja, porque eu não sei quanto você oferta nem quanto você dizima. Então, se você está fazendo certo, glória a Deus. Se você está fazendo errado, eu também não sei. Amém? Então, eu vou ensinar o que a palavra de Deus diz. Tudo bem com você? Então, mas pastor, mas eu não acredito que seja assim. Alguém aqui tem empresa e já deixou de pagar imposto? Ou atrasou alguma conta, alguma coisa assim? Algum boleto, alguma prestação? O que vai para o Serasa? É o CNPJ ou o teu CPF? Hein, irmão? Fale. É o quê? É o teu CPF, queridão. É teu nomezinho que vai para lá, não é o nome da tua empresa, não. O que é que isso significa? Que aquilo que entra como renda, você precisa dar as primícias ao Senhor. E também daquilo que você recebe. Ah, pastor, mas eu sou um funcionário de uma empresa, eu recebo tanto. Você vai dizimar do valor que você recebe. Amém? Ah, pastor, mas eu
trabalho com vendas. Eu compro e vendo terrenos, casas, imóveis. De onde é que eu vou dizimar? Do lucro que você ganhou. Você não dizima do valor total, não. Como assim, pastor? É simples. Imagina que você comprou esse terreno aqui do lado por 400 mil reais. Tudo bem até aqui? Aí imagina que você, daqui a um ano, você vendeu ele por 500 mil reais. 1 milhão. Mas você doa ele para a igreja, que a gente vai precisar. Mas imagina que você vendeu daqui a um ano por 500 mil. Você vai dizimar de quanto? De 500 mil? Não, você vai dizimar do lucro que você teve. Se você comprou por 400 e vendeu por 500, quanto é teu lucro? 100. Quanto é teu dízimo? Em cima dos 100 mil. Amém? Então, quando nós entendemos sobre isso, irmãos, fica fácil. A gente não vai se complicar com as coisas. Porque Deus, irmãos, Ele não é só Deus da tua vida pessoal. Ele é Deus de tudo que você tem. Ele é Deus da tua empresa, da tua família, dos teus negócios. E a primícia é dele. Tá tudo bem aqui? Você está bem? Alô? Pode sorrir, irmão. Fica tranquilo. Não há problema. Amém? Então diga, Deus tem cuidado com aquilo que é precioso. E se Ele tem cuidado, eu preciso também ter. Sabe, irmãos, eu não quero começar essa série e falar de muitas outras coisas que nós vamos ouvir aqui, sem entender que a primeira parte, que a prioridade, que aquilo que é importante, é dele. Eu não quero, irmãos, que a gente seja enganado, achando que se eu não der o meu tempo como primazia para Deus, se eu não buscar, eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, irmãos. Ah, não vou fazer outra coisa agora, vou ficar só na igreja. Talvez você não foi chamado para isso ainda. Amém? Mas eu estou falando sobre a intenção, sobre o desejo, sobre a consideração em fazer, sobre a atitude de honrar ao Senhor, porque essa é uma atitude de honra. Muito mais do que uma obrigação, é uma atitude de honra. O salmista certa vez perguntou: que darei eu, pois, ao Senhor por todos os teus benefícios? O que é que eu posso dar por tudo aquilo que o Senhor fez por mim? Às vezes nós cantamos em uma música aqui: o que posso te dar por tudo que tu és? Não é assim? O que é que nós podemos dar ao Senhor? A primazia da nossa vida, a primazia do nosso tempo, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa família, da nossa vida financeira, de tudo aquilo que nós fazemos. Ah, não, eu vou fazer tal coisa, é no secular, mas deixa eu pensar como eu posso envolver Deus nesse negócio. Não, mas eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um aniversário, uma festa de casamento. Como é que eu posso envolver Deus nesse negócio? O que é que para Deus é importante? Precisa ser importante para você. Lá na tua festa, lá no teu negócio, lá naquilo que você faz, precisa representar quem você é. Isso precisa ser visto, irmãos. Você está aqui? Aleluia. Deus é bom. Então diga: tudo que eu fizer. Não, você está triste. Talvez você pensou que eu ia chegar, botar a mão em todo mundo aqui nessa noite. Eu vou fazer o que Deus mandar, irmão. Quinta-feira é quinta profética. Aí você vem pronto para essas coisas. E não pode ser no domingo, não pode. Domingo aqui foi um reteté maravilhoso. Mas hoje Deus mandou ministrar desse jeito. Você está aqui? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, vamos orar. Ore ao Senhor. Sabe, irmãos, enquanto eu falava, e eu tentei mesmo falar de uma forma bem resumida, porque o assunto é muito extenso. Certamente, enquanto eu ia falando, Deus ia tratando coisas com você como estava tratando comigo. Sabe que quem ministra aqui é a primeira pessoa que é alcançada pela pregação? Porque antes da palavra chegar em você, ela chega primeiro no meu ouvido aqui, ó, está mais perto da minha boca. E sabe, irmãos, eu creio que Deus, Ele estava mostrando coisas a nós. O Espírito Santo estava testificando, nos corrigindo, nos exortando, confirmando: olha, já estamos fazendo da forma correta. Tem cuidado, cuida disso para continuar assim. E eu quero agora que você feche seus olhos e você ore ao Senhor.
Sabe, consagre a Ele a sua vida. Diga: Pai, eu quero aprender, eu quero viver a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero descobrir como eu posso priorizar o Senhor em tudo aquilo que eu for fazer na minha vida. Eu quero descobrir como é que eu posso dar a primícia, a primazia de tudo que eu faço para o Senhor. Da minha casa, do meu trabalho, dos meus negócios, do meu tempo, do meu serviço na igreja. Senhor, como eu posso te servir melhor lá fora? Como eu posso te servir melhor lá na faculdade, lá no meu negócio, lá na rua, dentro da minha família? Como eu posso priorizar a Ti, Senhor? Nós temos alguém chamado Espírito Santo, um ajudador poderoso, convocado, irmãos, para nos instruir, para estar conosco. Alguém especialmente convidado para estar conosco e nos ensinar. Olha a Ele, irmãos, Ele está te ouvindo. Olha a Ele, irmãos, Ele está pronto para te ouvir. Sabe, dedica esse tempo a Ele. Talvez você passou o dia inteiro hoje e não entregou um tempo de qualidade para Ele. Uma expressão de louvor, uma expressão de adoração a Ele. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Deixa Ele te alcançar. Deixa Ele nos levar para o próximo nível. Sabe, deixa Ele nos tirar do lugar onde nós estamos e nos acrescentar mais e mais. Oh, te consagramos nossa vida. Tudo que somos te damos. Ora, irmãos, a Ele. Não fica olhando para mim, não. Ora a Ele. Sabe, investe esse tempo a Ele. Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo.
nunca entregou a vida a Jesus, você nunca fez uma aliança com Ele. Talvez você até venha à igreja, você gosta de ouvir essa palavra, mas sabe, talvez por algum motivo você nunca fez uma oração entregando sua vida a Ele e convidando Ele para ser o Senhor dela. Talvez você não tenha certeza para onde você iria se você morresse hoje. Você talvez não tenha certeza do teu futuro, daquilo que te aguarda. Não só um dia quando partirmos dessa terra, mas já aqui nessa terra. E Deus, Ele tem algo precioso para você, chamado salvação. Sozo. Uma vida plena e completa. A palavra salvação no grego, ela traz a ideia de cura, preservação, proteção. E também um dia partir daqui e estar com o Senhor eternamente. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha agora a vida eterna. E ter a vida eterna agora é ter a vida Zoe, a vida do tipo de Deus, a vida que que Jesus veio trazer para nós, e que João nos diz no capítulo 10, versículo 10, ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham Zoe, e Zoe em abundância, vida de Deus, a vida em abundância, habitando dentro de você. E se você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, você pode fazer isso nessa noite. É só você levantar a sua mão onde você está, nós queremos orar junto com você. Ou se você até já nasceu de novo, mas por algum motivo se afastou da comunhão com Ele, da comunhão, do relacionamento, do congregar, sabe, Deus, Ele está pronto para te receber de volta nessa noite. Tem alguém que precisa fazer isso nesse lugar? Todos já são salvos? Tem alguém aqui que precisa receber oração por cura? Não, ninguém precisa receber oração por cura nessa noite. Amém. Então quero te convidar a sentar. Quero convidar o pastor Luiz aqui. Ele vai fazer a parte de dízimos e ofertas. Cadê? Chega. Obrigado, querido. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra poderosa, querido. Que traz revelação para o nosso coração, para a nossa vida, para que a gente possa andar no prumo, né, que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, queridos? Eu gostaria que colocasse aqui o gasofilácio. Aqui, ó. Aleluia. Eu gostaria que trouxesse até aqui. Amém? Aleluia. Querido, tem uma passagem na Bíblia, o pastor estava pregando agora sobre primícias, né, sobre dízimo, oferta, primícias sobre a tua vida, o que fazer, entregar, consagrar ao Senhor. E tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que está em Marcos 12, 41. E fala aqui que Jesus, ele estava na congregação, estava na sinagoga, na igreja, e ele ficou assentado na frente do gasofilácio, queridos. O gasofilácio, esse que eu pedi para trazer até aqui, é o local onde se depositava os dinheiros, o dízimo, a sua oferta. E ele ficou assentado. Me chama a atenção porque ele estava sentado na frente do gasofilácio. Tanto lugar que Jesus teria para sentar diante de uma igreja, mas ele sentou diante de um gasofilácio. É quando ele estivesse aqui, esse aqui é o gasofilácio, querido, e ele chegasse e sentasse onde o nosso irmão está aqui, à frente do gasofilácio. O que é que isso me traz à minha memória e ao meu coração? É porque é importante. Sabe, a importância que tem de você honrar ao Senhor com seus dízimos e oferta. Para Jesus era importante, porque ele queria ver o coração daqueles que estavam fazendo isso. Qual era o propósito que estavam entregando? Né? A Bíblia fala sobre a oferta da viúva. Ela tinha 2 moedas e entregou, mas não era a quantidade que ela estava entregando, porque a Bíblia fala também que muitos ricos depositavam bastante dinheiro. Amém, queridos? E ele chamou a atenção dos discípulos, disse: olha, esta viúva, ela deu tudo que ela tinha, foi a que deu mais, foi essa viúva. Amém, querido?
Ele não quer ver, não é a quantidade. Você tendo quantidade, glória a Deus por isso. Porque Ele tem te prosperado para toda a generosidade, como o pastor pregou aqui nessa noite. Mas Ele quer ver a intenção do nosso coração. Como nós estamos chegando diante de Deus. Estamos fazendo como comum ou como santificando ao Senhor a nossa vida financeira e também o nosso dia a dia. Então é isso que Ele quis chamar a atenção dos discípulos. Olha, essa viúva, ela deu tudo que ela tinha, ela deu as primícias para o Senhor. Sabe, queridos? E uma palavra quando vem como essa, como o pastor pregou, isso traz uma reflexão para a nossa vida. Como é que eu estou diante do meu Pai? Amém, queridos? E nessa noite nós vamos levantar, sabe? Você vai ofertar, você vai dizimar, com o entendimento que você está fazendo para Ele, que é o dono de tudo em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos fazer isso com alegria. Chegando um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Um novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode parar. Aleluia. Você também pode fazer através do Pix, tá, querido? Está aqui na tela, caso você não tenha disponível no momento, você pode fazer via Pix. Fique à vontade, honre ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai querido e amado, e Te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz que nós precisamos para andar em luz diante da Tua presença. Te louvamos pelos dizimistas e pelos ofertantes desta casa, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém deixou cair esse controle lá no estacionamento. Se for seu, amém, você pode me procurar e pegar comigo no final. Se você não sabe se é seu, quando chegar no carro você confere. Amém? Para você não precisar só conferir quando chegar em casa e ter que voltar aqui, tá bom? Nós temos alguns avisos importantes que eu quero te dar. O primeiro deles é que amanhã nós temos mais uma edição do Centro de Cura acontecendo lá na nossa igreja da Vila Padre Inácio. Então você está convidado a não faltar, né? Você que trabalha no Centro de Cura, você que tem algum participante que você deseja levar até aquele lugar, procure mais informações com o pastor Luiz, com Leila no final. Você pode procurá-los, eles vão te ajudar a trazer todas as informações para que você também possa levar esse participante até lá, tá bom? Na quarta-feira à noite temos mais 2 matérias do nosso discipulado, amém? As matérias dízimos e ofertas e o culto da sua igreja. Então você que está fazendo discipulado, quarta-feira temos mais 2 matérias. Na quinta-feira teremos a nossa quinta profética do mês de maio, acontecendo aqui na nossa igreja. Então eu quero mesmo incentivar você a não faltar e a vir com muitas expectativas para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, amém? Então não falta, não fique em casa. Se você pode vir na quinta-feira, não fique em casa não, irmãos, vem embora para a igreja, vem aprender, vamos crescer juntos, amém? E avançar em Deus, tá bom? No dia 3 de junho, diga 3 de junho, o cartaz, a gente vai divulgar o cartaz nos próximos cultos, mas no dia 3 de junho, nós vamos ter mais uma vigília acontecendo, amém? Na nossa igreja, lá na chácara do irmão Luiz Carlos, do pastor Luiz Carlos, lá em Panelas. Então você que está aqui, que deseja participar, você pode procurar a mim ou a Adriana no final, dá o teu nome, porque nós só temos 23 vagas agora. 23 ou 27? 27. 27, amém? 27 vagas. Mas pastor, e por que está preenchendo tão rápido? Porque nós só vamos ter 70 vagas disponíveis. Tá certo? O valor da inscrição é R$30, você pode nos procurar, nós vamos te instruir, te dar todas as orientações necessárias, tá certo? Mas não deixa de fazer.
Se alguém que congrega, você é daqui da igreja, você congrega aqui, e por um acaso você não está ainda inserido em alguns dos nossos grupos de WhatsApp, você pode procurar a mim ou procurar a Adriana no final, para que a gente possa te incluir, porque às vezes você vai receber antecipadamente algumas informações por lá, como o caso dessa vigília, né? Nós começamos a divulgar ontem, e aí as vagas já foram se preenchendo, mas nós queremos te dar essa oportunidade de você não deixar para a última hora e correr o risco de você não estar conosco lá no dia 3 de junho, tá bom? Quem vai estar participando conosco nessa próxima vigília vai ser a nossa irmã Rosimara Lopes, lá do Verbo da Vida de Gravatá, amém? E a nossa querida irmã Ingrid Maia, lá do Verbo da Vida Petrolina. Vai ser uma noite maravilhosa, então gere expectativa, porque vai ser um reteté santo, amém? Esse mês ele está repleto de atividades. No dia 21 nós vamos ter um culto promovido pelo nosso centro de cura, acontecendo lá na Igreja Verbo da Vida, no centro de Caruaru. Então nós vamos receber o pastor Saul Ramos, né? Ele esteve conosco no final do ano passado, ele vai estar ministrando nesse culto promovido pela nossa equipe do centro de cura, lá na Igreja do Centro. Se prepare para 6 e 7 de agosto, se possível, não marque nada. Nós vamos ter dois grandes cultos de cura acontecendo aqui na nossa igreja, com o evangelista Davi Feijoli. Se prepare, meu irmão, porque vai ser fogo do céu nesse lugar, amém? Pastor, e vai caber o povo? Eu não sei, mas quem chegar primeiro e que estiver precisando de cura vai ficar, amém? Amém? Então, gere expectativas, porque vai ser um final de semana poderoso, meu irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Esse mês de maio também, no dia 24, eu já estou antecipando algumas coisas aqui, já para te deixar, para você se organizar. Nós vamos ter um culto acontecendo aqui na nossa igreja com o grupo de teatro Jeová Nissi. Então, eles vão estar apresentando uma peça chamada O Tribunal. Ele é um grupo de teatro maravilhoso, vão estar apresentando, ministrando. Nós queremos convidar toda a igreja a estar conosco aqui na terça-feira, dia 24. Amém? Eu acho que agora eu já falei tudo. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero te agradecer, você que foi conosco até agora. Eu quero dizer que é um privilégio, é um prazer estarmos juntos e crescermos nessa palavra, em tudo aquilo que Deus tem nos entregue. Você é fruto do que Deus está fazendo e você é importante para o Senhor, e para que a palavra dele cresça nessa terra, ele conta com você. Amém? Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por tua palavra, por aquilo que o Senhor nos entregou. Nós queremos entender a cada dia, Pai, sobre esse tema, sobre esse assunto, viver essa verdade, Pai, ser um canal teu, transmitir por meio da nossa vida, das nossas atitudes, a importância que o Senhor tem na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por uma semana abençoada, por uma semana de milagres, de oportunidades, de vivermos o teu melhor, de desfrutarmos da tua palavra, no nome de Jesus. Antes de você sair, você pode passar no nosso Verbo Café, agora comprar, abençoar também a tua igreja, amém? E também no Verbo Shop, e comprar alguns dos livros que tem disponível lá para te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repousem sobre sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.